Aí os bancos começaram a vir assediar a gente. Veio um banco, a gente falou, puta, não tem interesse, até que chegou uma empresa americana, que tinha capital aberto na Nasdaq. Falou assim, eu gostei de vocês, eu quero comprar 100% do capital da Local Web. Puta, eu, Gilberto, ficamos felizes da vida. Pô, que tesão. Um cara maluco quer comprar a gente, não sei o quê. Aí meu pai olhou pro cara e falou assim, não, tudo bem. O valor tá ok, gostamos do valor. Como é que você vai pagar? Ele falou assim, eu vou dar ações da minha empresa para vocês. Meu pai olhou para ele e falou assim, faz o seguinte, pega as ações da tua empresa. Você tá falando que vale, não tá? Vende as ações da tua empresa e me dá dinheiro. O cara desapareceu. Sim. 6 meses depois, a empresa do cara não valia nada. Olha. Virou pó. Isso que a gente teria perdido a empresa. Como às vezes é bom ter uma pessoa de cabelo branco que a gente brinca com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Papo Íntimo. Se você gosta desse podcast, assina o canal, assim ele ganha mais relevância e chega para mais pessoas. Também ativa o sininho para não perder os episódios novos. Dê o seu like, deixe um comentário, porque eu adoro saber o que vocês estão achando. Hoje eu convidei um amigo desde a nossa adolescência e é super legal fazer isso, esse antes e depois, porque quando a gente está cheio de sonhos e planos para o futuro, e agora, mais de 30 anos depois, esse onde chegamos, ele fundou uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas do Brasil, a Local Web, e vai contar essa história para a gente hoje. Seja muito bem-vindo à minha casa, Cláudio Gora. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui com você no Papo Íntimo. É tão estranho quando a gente tem intimidade, a gente conhece a pessoa desde adolescente. Assim, ela falou 30 anos, mas acho que ela quis ser mais contida. Parecer mais jovem. Eu acho que é mais que 35 anos, bem tá? mais, uns 35, 37 mas é engraçado anos, talvez. que dentro desse período de 30 e poucos anos, a gente acaba se perdendo um pouco a relação, aí volta, aí perde de novo. Verdade. Mas eu acho que agora a gente viajou junto, a gente fez uma viagem introspectiva muito, muito legal. A Sandra e o Ernesto, eu e minha esposa. A Marcha da Vida, a viagem mais especial da minha vida. Não sem sei dúvida pra você. nenhuma. É uma viagem que qualquer pessoa tem que conhecer, não precisa ser da comunidade judaica. Acho que conhecer o que aconteceu durante o Holocausto, eu acho que é fundamental para qualquer ser humano. É verdade, um período tão sombrio, né, da humanidade, entender, pisar lá, sentir, foi uma experiência especial. E o que é mais interessante, agora, não sei se você concorda comigo, mas eu achava que ia ser uma viagem triste, que foi, obviamente, mas eu achava que eu ia voltar mal. E eu voltei muito bem, eu voltei realizada, Concordo feliz. 100%. Você também? E eu acho que, sim, nessa viagem a gente falou assim, nossa, o mais importante é conhecer o que aconteceu, é visitar o Auschwitz, Birkenau, conhecer os campos. Mas depois que eu estive lá, com mais 30 casais, mais 39 casais, a gente sabe, 40 casais. Para mim, o que mais me impressionou foi ouvir a história de cada um. De cada família, o que seus avós ou seus pais passaram durante o Holocausto. Eu acho que isso foi mais forte do que o próprio campo. É verdade. E eu ouvi uma frase muito boa, que é o seguinte: o Holocausto não foi uma história de milhões de pessoas, foram milhões de histórias de pessoas. Exato. Né? E isso é o mais importante. Cada vida lá, que cada criança, mais de 1,5 milhão de crianças que morreram no Holocausto, que cada uma não poderia ter inventado a cura do câncer. Enfim, todas as histórias que essas pessoas não viveram. E a sensação, quando a gente volta, é de que a gente vive por elas, por essas pessoas. E você quer passar isso para frente agora. É verdade. Você se sente, você volta com aquele negócio, cara, eu preciso fazer com que as pessoas vão, conheçam, sintam, ouçam as histórias das outras pessoas, porque a gente não pode deixar isso ser esquecido. Nunca. E você tem um projeto, mas a gente não vai falar ainda sobre isso. Eu quero começar contando a tua história. Lá atrás, quando a gente era criança, adolescente, a gente não imaginava onde a gente ia chegar, né? Você imaginava que você ia criar uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil? Nunca. E quando eu criei, nem pensei, nem depois que eu criei, achei isso. É mesmo. Na verdade, você vem do setor têxtil, né? Tua família de meu pai tinha uma confecção. E acho que desde os 16 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. Acho que desde que eu estava no primeiro colegial, eu saía da escola e ia direto para a fábrica e comecei a trabalhar. Você não era muito bom aluno?
Eu nunca fui dos melhores. A gente se virava, mas eu falo hoje em dia que eu acho que os que se viraram são os que se deram melhor. Deram bem, é verdade. Eu tenho muitos amigos que eram super aqueles CDs que sentavam na frente e a gente olha e esse cara acabou não vingando. É verdade. Então, acho que esse lado fazedor faz diferença. Certeza. Mas voltando para a confecção, meu pai tinha uma confecção e comecei a trabalhar cedo com ele. E meu pai sempre fez questão de ensinar para a gente como era trabalhar. Então, eu lembro que muitos meus amigos eles saíam da escola, iam jogar futebol, iam fazer alguma coisa. Eu saía, quando você tem 15, 16 anos, você sai irritado. Meus amigos estão indo jogar futebol, eu estou indo trabalhar. Mas hoje, olhando para trás, eu falo, graças a Deus, meu pai insistiu para fazer isso. Porque você pega essa veia empreendedora, é nessa hora. É verdade. Com 16 anos, você começa, por mais que você não goste do que você está fazendo, você está aprendendo, você está vendo teu pai fazer. E meu pai, não é que ele colocou a gente lá em cima da empresa, muito pelo contrário, é chão de fábrica. Eu comecei a ver aviamentos, comecei a ver os tecidos, fui para a produção, passei para a parte administrativa. Então, a gente passou por todos os pontos de uma confecção. E realmente eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Então, tem o lado positivo também. Não era uma coisa que eu gostava de trabalhar com confecção. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu tenho 2 primos que vieram morar comigo. Os pais dele faleceram cedo. A mãe deles era a tia da minha mãe. Uhum. Então, eles têm uma idade... A idade deles é próxima da minha. O meu primo, Gilberto, ele tem 1 ano e meio a mais que eu. E minha prima tem 2, 3 anos a mais que eu. Então, quando eu tinha 11 anos, eles vieram morar com a gente. A gente morava em Higienópolis, num apartamento de 3 quartos. Eu tenho mais 2 irmãos. Então, a gente era em 5 crianças e meus pais. Num apartamento de 3, ficou super apertado, sendo que eu dormia com meu irmão, que tem 7 anos a menos que eu. Então, mais o Gilberto, que veio morar com a gente, então dormia eu, o Gilberto e uma criança de 7 anos a menos. E as meninas no outro quarto. E as meninas no outro quarto. Ficou pequeno. E meu pai, não é que meu pai era super bem de vida, ele precisou sair correndo para procurar um apartamento para a gente morar, porque foi ao acaso. Meu tio faleceu da noite para o dia, quando meu primo tinha, na época, 13 anos. Ele tinha acabado de fazer bar mitzvah. Poxa. E não tinham outros parentes? Não tinha. Os parentes mais próximos? Os mais próximos era a gente. Tinha minha avó ou tinha a irmã da minha mãe. Uhum. Mas eu acho que tinha tudo a ver com a gente. Sim. E é engraçado, porque meu primo era bem diferente de mim. Meu primo começou... Com 4 anos, ele já lia jornal. Ele tocava... A mãe dele era pianista, então ele era pianista. Ele era o típico nerd na época. E hoje é um nerd, pelo menos... Isso mostra como os nerds viraram o jogo, né? É verdade. Ele era o típico nerd da época. E ele veio morar com a gente. Meu pai achou um apartamento no Morumbi, na época, que estava começando a crescer o Morumbi, e os apartamentos eram mais baratos, e a gente passou a morar num apartamento que comportava todo mundo. E convivemos dessa forma, então o primo passou a ser irmão. E a prima passou a ser irmã, a gente começou a viver, virou uma família de 5 crianças. E o Gilberto se formou, começou a fazer faculdade de tecnologia, se formou em tecnologia pelo ITA, e eu sou formado em publicidade. O Gilberto começou a trabalhar com tecnologia enquanto eu trabalhava já na confecção do meu pai. Ele foi morar fora, ele trabalhava na época na Anderson Consulting. Aí eu lembro que eu estava na fábrica trabalhando, ele me ligou e falou assim, tô de saco cheio de trabalhar com o que eu estou fazendo. Vamos abrir alguma coisa de internet? Eu falei, Gilberto, o quê? Porque eu estou falando isso, era no começo de 96, 97 ainda. Nossa. Ele estava muito, muito no início da internet. E, tipo assim, eu era aquele cara que trabalhava com confecção, mas não tinha nada de tecnologia comigo. Mas como eu estava de saco cheio, eu falei, Gilberto, vamos fazer isso. Vamos trabalhar com a internet. O que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu conheço o pessoal de confecção, conheço o aviamento, conheço a moda. O que a gente pode fazer? Ele falou assim, puta, vamos montar um portal B2B de moda? Eu falei, cara, puta ideia legal, cara, vamos. Para isso, a gente precisava de dinheiro. E a parte de tecnologia, ele falou assim, deixa comigo a parte de tecnologia. Em julho de 97, a gente lançou um portal B2B chamado Intermoda, a rede de negócios da moda brasileira. O que fazia esse portal? A ideia era que cada empresa do mundo têxtil pudesse ter uma pagininha na internet, como se fosse um cartão de visitas, então telefone, contato, e-mail e o que faz.
E a ideia era juntar o pessoal de tecelagem, o pessoal de confecção, aviamentos, todo o ramo têxtil num único lugar para começar a fazer negócios. Pensa que nem tinha Google na época, né? Não, mas esse foi o grande problema. Não tinha Google e não tinha acesso à internet. Tinham pouquíssimas pessoas que tinham acesso à internet nessa época. Então a gente começou a ir atrás, a comunidade judaica, um monte de gente trabalha com isso. Sim. Foi atrás de um, atrás de outro. Começamos a colocar esses sitezinhos no ar. Chegou no final do ano, a gente olhava para um para cá do outro e falou assim, gente, beleza, a gente tem alguns clientes aqui... Clientes não, porque a gente não cobrava para fazer isso. A gente não sabia o que a gente ia fazer ainda. Mas esse negócio não vingou. Aí o Gilberto já começou a falar assim, tô achando que eu vou voltar para o mercado de tecnologia, vamos fechar a empresa, não sei o quê. E a gente conversava muito à noite em casa, que a gente jantava a família inteira toda noite. E aí a gente estava... Eu até pulei uma parte que é importante falar, que é como a gente conseguiu a grana para... É verdade, como se conseguiu para começar o business. O funding, na época, o que era? Era um servidor, o Gilberto morava nos Estados Unidos, ele comprou um servidor lá, ele contratou um data center e colocou esse servidor no data center. E precisava pagar uma passagem de volta no Brasil. Esqueci, foi todo esse fundo, que foi $30 mil na época, e meu pai bancou. Ele falou assim, eu banco, mas com uma condição. Eu sou sócio de vocês. Olha. A gente falou, tá maravilhoso. Então ficou na época um terço para cada um e começamos o business. Aí voltando agora para a Intermoda, em final de 97, o negócio não foi para frente, a gente estava jantando em casa e o Gilberto falou assim, não, vamos fechar, não sei o quê. Aí o meu pai olhou e falou assim, gente, a gente faz site para o pessoal de confecção. Por que a gente não faz site para todo mundo? Para quem quiser ter um site em vez de ser só para confecção? Aí o Gilberto olhou e falou assim, cara, isso já existe nos Estados Unidos e chama web hosting. Podemos tentar. Aí fomos dormir aquele dia. Aí no dia seguinte, web hosting. Web hosting, locação de espaço na internet, local web. Pronto, surgiu o nome local web no dia seguinte de manhã. Quem que deu o nome? Eu criei o nome, mas foi engraçado. Eu criei o nome, o Gilberto desenhou o logotipo, o primeiro logotipo da Local Web. O primeiro contrato, a gente, a 4 mãos, criamos o contrato entre os usuários. Em janeiro de 98, a gente lançou a Local Web. Que demais. Que Esse legal. foi o começo da Local Web. Eu preciso te contar que o Ernesto era o negócio da vida dele, sabia? Ele chegou no Brasil, ele estudou nos Estados Unidos, chegou no Brasil começo dos anos 90 e o sonho ele sempre foi muito da tecnologia. Ele sempre amou, até hoje, tudo aqui em casa, automação, tecnologia, telefonia, tudo isso é com ele. E ele que faz mesmo, ele coloca a mão na massa, ele programa as coisas. E o projeto, ele fez uma faculdade de empreendedorismo em Boston e ele queria montar um negócio. E o negócio que ele vislumbrou era relacionado à internet, que na época não tinha provedores de internet. E você está falando que ano isso? No início dos anos 90. Acho que 90 ou 91. Não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Nem Mandic. Não tinha nada. Eu lembro que em 95 eu fui morar em San Diego. E o Gilberto olhou para mim e falou assim, quando você estiver em San Diego, vai no campus da faculdade, vai no laboratório, procura um negócio chamado internet e tenta entrar em contato com um amigo meu que mora em Israel. Eu falei, tá bom. Eu cheguei lá e falei, você está louco. Eu vou no campus da faculdade para procurar o laboratório, para procurar um negócio chamado internet. Desencanei. E virou o que virou a internet hoje em dia. Sabe o que ele fazia? Ele fazia ligação para os pais dele. Era muito cara a ligação telefônica. Ele deu um jeito de criar tipo um modem com aquele barulhinho e tal, para ligar de graça para os pais daqui em São Paulo. Antes de ter VoIP ainda. Antes de ter VoIP. Então, ele eu não conhecia esse lado dele. Vocês têm que conversar sobre isso. E era o projeto da vida dele. Só que aí ele foi abduzido pelo mercado financeiro e não saiu mais até hoje. Viciou no mercado financeiro, até hoje mas até hoje é uma frustração dele. Ele ama a tecnologia. Vou chamar ele para trabalhar comigo. Vocês podem montar um novo business agora que você está numa outra posição. Mas eu quero que você conte toda essa trajetória, porque dessa pequena empresa começou a hospedar sites até virar essa gigante com o capital aberto. Como é que foi essa trajetória? Com certeza ela não foi linear, né? Uma ascensão. Não. Olha, não foi linear, mas graças a Deus ela sempre foi bem, ela sempre foi tranquilo.
Mas logo que a gente começou, a gente não sabia muito qual era o público que a gente ia atingir. Então, porque a gente falou assim, o público é qualquer um que quer ter um site pode trabalhar com a gente. E começamos a fazer anúncio em classificados de jornal. Na época, aliás, a gente não tinha grana. Foi um dos primeiros clientes. A Hope está com a gente faz tempo lá. Faz muito tempo, porque a gente começou... A gente já tinha um website, desde do início dos anos 2000, por aí. É engraçado, porque naquela época... o primeiro site de e-commerce de moda foi o da Hope, em 2006. Março de 2006. Você que trabalha com isso, se você souber de algum... 2006 é muito, site muito de vanguarda. moda, porque não tinha nem plataforma que coubesse os SKUs. Você sabe que você é do setor têxtil, porque cada produto só tinha e-commerce de eletrodoméstico, coisa que tem SKU único, poucos, né? E poucos SKUs e unitários. A gente, para cada produto, a gente tem 3, 4 cores, sim, 3, 4 tamanhos. Então, não tinha plataforma para isso. E a gente fez uma gambiarra, a gente desenvolveu e lançou o primeiro site de e-commerce de moda. Que legal, eu não sabia também disso. Pioneiros. 2006 é muito pioneiro. Cedo, né? As pessoas naquela época nem queriam colocar o cartão de crédito na internet. Teve muito esse problema. Você lembra disso? Muito disso. Teve muito, mas tipo assim, e durou por muito tempo, tá? Muito tempo. O pessoal morria de medo, achava que o bicho-papão ia comer o cartão dele e ia ser clonado. Não tem, era grave a situação. Conta um pouco dessas dificuldades aí para chegar. Então, vamos começar assim. Quando a gente começou, a gente cobrava postecipado. O pessoal começava a usar e depois, no final do mês, pagava o boleto. Aí foi indo o negócio, o pessoal começou a pagar, poucos clientes no começo. Aí ligou um cara para a gente e falou assim, eu sou desenvolvedor de sites e eu quero colocar 15 sites com vocês. Eu falei, nossa, que bom. Vamos lá. O cara foi lá, registrou os domínios com a gente, criamos tudo, abrimos uma parte de hospedagem para eles. Primeiro mês ele não pagou. Segundo mês ele não pagou. O terceiro mês a gente tirou do ar. Aí os clientes, que eram os clientes dele, começaram a entrar em contato com a gente. Por que meu site está fora do ar? Eu paguei para vocês, eu paguei o Joãozinho para desenvolver o site para a gente, ele acabou não desenvolvendo. Eu falei, minha senhora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não recebi nada até agora. De um cliente, o segundo cliente, todos os clientes ligando, reclamando. E a gente foi atrás e descobriu. O cara, na verdade, o que ele era? Ele pegava o dinheiro da pessoa que queria fazer o site, contratava a gente, não pagava a gente e não entregava o site e desapareceu. Nossa. O cara era um golpista. E esse foi um dos primeiros clientes que a gente... Que grande incentivo, né? Não, mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado duplo. O primeiro aprendizado que a gente tirou daí é o seguinte. Primeiro, vamos acabar com o pagamento postecipado. Então, você quer ser cliente? Ótimo. Pagou, a gente ativa e você pode usar o mês. Acabou o mês, você paga sempre antecipado. E o segundo, que eu acho que foi o principal... Quando ele falou, eu sou desenvolvedor e tenho 10 sites, eu peguei e descobri direitinho quem era o nosso cliente principal. Meu principal cliente não é o cliente final. É o cara que desenvolve o site. Porque esse cara vai atrás dos clientes e vai fazer o site para 10, 20, 30 empresas. Se eu ganho esse desenvolvedor, para cada um desses aqui vai me trazer 30, 100 clientes. Então, a partir do primeiro ano da Local Web, a gente começou a criar o Encontro de Desenvolvedores. O que a gente fazia nesse encontro? A gente capacitava os desenvolvedores com novas tecnologias de desenvolvimento. Então, isso foi assim a gota d'água para todos os desenvolvedores trazendo os sites para a gente. Sim. Porque a gente dava de graça um curso de desenvolvimento para eles. Eu lembro que no primeiro evento a gente tinha talvez 20 desenvolvedores. Ao longo do tempo a gente foi mudando um pouco a cara. Hoje a Local Web tem mais de 25 anos. A gente deixou de ser encontro de desenvolvedores e passou a ser encontro de empreendedores. Porque a gente percebeu que foi mudando muito as pessoas que queriam acessar o evento. Então, a gente começou a fazer várias salas. Então, você tinha sala de tecnologia, sala de programação, sala de design, sala de empreendedorismo. E no último ano, a gente teve mais de 5 mil pessoas no evento. Então, realmente, a gente acertou a mão.
Sim. Em como escalar, né? Você descobriu que o acesso para o teu cliente final era através dos desenvolvedores. Por isso eu dou graças a Deus. Eu agradeço esse golpista que nos ensinou quem era o nosso cliente. É sempre assim. Não, e quando a gente passa por um trauma, a gente passa, na verdade, por um aprendizado, né? E é isso que muitas vezes impulsiona a gente para chegar onde a gente tem que chegar. Mas o mais importante quando você erra é você aprender com os erros e crescer, né? É verdade. Acho que se você não erra, você não vai crescer. É verdade. Não conheço uma pessoa que montou uma empresa, não errou e acertou de primeira. Acho que dificilmente acontece isso. E esse caminho do crescimento, bom, crescer dói, né? A gente vai adquirindo várias dores. Você é publicitário, o teu primo Gilberto entendia dessa parte mais técnica. E como é que vocês foram se estruturando de acordo com o crescimento? Legal que você entrou nisso. Quando a gente começou, eu saí da confecção, comecei a trabalhar com o Gilberto. A minha irmã continuou na confecção com meu pai. E meu irmão 7 anos mais novo, de novo, ele estava entrando na faculdade. E a gente chegou para ele e falou o seguinte: se forma, um dia que você se formar, você vem trabalhar com a gente, você vai ser nosso sócio. Então, inicialmente, era eu e o Gilberto se virando nos 30, mas era uma empresa pequena, era tranquilo. E desde o começo a gente falou assim, vamos crescer passo a passo, vamos crescer devagarzinho. Eu lembro que em 98 a gente alugou um escritório de 50 metros quadrados. Em 99 a gente precisou fazer a primeira mudança, porque o negócio começou a crescer. A gente mudou para um de 100 metros quadrados, em janeiro de 99. Em julho de 99, a gente precisou mudar de novo, porque o negócio estava degringolando. O crescimento era absurdo. Eu lembro que em 99 eu fui sair para almoçar com um amigo meu, que ele não estava trabalhando. A gente voltou do almoço, eu falei, Ricardo, para onde você vai? Ele falou assim, vou voltar para casa. Eu falei, me faz um favor, senta nessa cadeira vazia aqui e atende o telefone. Fala, local web um momento, por favor. E a hora que alguém tiver o telefone desligado, você transfere a ligação. Eu não tinha gente para atender já. A demanda era muito grande. Então, em 99, a gente teve que mudar 3 vezes de escritório. E eu nunca quis crescer rápido. Vamos mudar para o escritório grande? Com medo de assim, dar um passo maior que a perna e vou ter que voltar para trás. Então, eu preferia crescer devagar e podendo pagar o que eu tinha, do que pegar um escritório gigantesco e dar algum erro. Graças a Deus, a gente nunca teve esse problema, a gente cresceu. E a gente a gente acertou um escritório grande, até que em 2008 a gente começou a pensar em fazer IPO, ir para a bolsa. Abertura de capital. Naquela época o mercado estava bombando, todo mundo abrindo capital, começamos a pensar nessa possibilidade. Nossa, 2008, bem época da bolha. Não, foi exatamente. A gente começou a preparar toda a abertura de capital quando veio aquela bomba, explodiu, o mercado inteiro explodiu e fechou tudo, não tinha mais como fazer. E em 2010 a gente fez um private placement. E aí até 2008 vocês estavam crescendo tudo com investimento próprio? Sempre capital próprio. Olha. Mas é engraçado, a gente teve várias investidas, empresas, bancos que vieram atrás da gente. E de novo, como às vezes é bom ter uma pessoa de cabelo branco que a gente brinca com a gente. Que era o teu pai, no caso? Em 2000, a Localweb estava explodindo. A gente ligou para ele e falou assim, cara, a gente confia muito em você. Você é um puta empreendedor, você já fez a tua empresa, não sei o quê, mas a tua confecção está muito menor do que a Localweb e a gente precisa de uma pessoa com cabelo branco aqui dentro. Uma pessoa que vai guiar a gente para fazer as coisas certas. E na hora ele falou, ok, a minha irmã continua na confecção e ele veio trabalhar com a gente. E ela continua até hoje, a Dea? Eu vou chegar. Aí ele veio para fazer a parte administrativa, eu tocava marketing e comercial e o Gilberto tecnologia. E o Gilberto na administração junto com meu pai. O Ricardo, desculpa. E beleza, começou a funcionar, Aí os bancos começaram a vir assediar a gente. Veio um banco, a gente falou, puta, não tem interesse, até que chegou uma empresa americana que tinha capital aberto na Nasdaq. Falou assim, eu gostei de vocês, eu quero comprar 100% do capital da Localweb. Puta, eu, Gilberto, ficamos felizes da vida. Pô, que tesão. Um cara maluco quer comprar a gente, não sei o quê. Aí meu pai olhou pro cara e falou assim, não, tudo bem. O valor tá ok, gostamos do valor. Como é que você vai pagar? Ele falou assim, eu vou dar ações da minha empresa para vocês. Meu pai olhou para ele e falou assim, faz o seguinte,
Pega as ações da tua empresa. Socorro. Você está falando que vale, não tá? Vende as ações da tua empresa e me dá em dinheiro. Não, o cara desapareceu. Sim. 6 meses depois, a empresa do cara não valia nada. Olha. Virou pó. Isso que a gente teria perdido a empresa. Uhum. Então, essas coisas foi muito importante para a gente. E meu pai sempre foi aquele paizão que sempre fez de tudo para unir a família. Então, tipo assim, irmãos em primeiro lugar na tua vida, teus pais e teus irmãos em primeiro lugar na tua vida, são eles que vão estar do seu lado o resto da vida. O resto é resto. E a gente aprendeu isso, a gente leva isso para frente. Então, a gente fala que a Local Web é uma empresa familiar, sempre foi uma empresa familiar. A Andréia estava na confecção, chegou um ponto que também a Local Web precisava de gente. De novo, quem a gente confia? Na Andréia. Andréia, fecha a confecção e vem trabalhar com a gente, que a gente precisa de gente. Então, no final, estava trabalhando eu, o Gilberto, o Ricardo. A Sandra não, a Sandra não era desse mercado. Então, ela trabalhava ela era psicóloga. Tá. Então, ela não veio trabalhar com a gente. Mas estava sempre perto também. E no final, ficou a família inteira trabalhando junto. Até 2010, a gente fez o private placement, onde veio um fundo americano, o Silver Lake, e ele botou um capital na Local Web, comprou 20% de participação da Local Web. A gente precisava disso na época, porque, que nem a gente falou agora, até essa época foi sempre capital próprio, crescimento, fluxo de caixa positivo, sempre se pagou. Só que a gente precisava fazer um investimento, montar um data center. No Brasil tinha pouquíssimos data centers, tanto que a gente usava na época um data center da Embratel, que era o único que tinha. E a Embratel chegou do dia para noite e falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai triplicar o preço a partir de daqui 2 meses. É monopólio, né? Só tinha eles, não tinha mais ninguém fazendo. Não era monopólio, mas não tinha empresa de data center no Brasil. A gente se viu de mãos atadas, a gente falou assim, cara, se triplicar o preço, acabou a Local Web. A conta não fecha. Então a gente saiu correndo para estudar o que era um data center. Eu lembro que meu pai, que era de confecção, rodou o mundo conhecendo várias data centers no mundo inteiro, voltou para o Brasil e a gente montou o primeiro data center da Local Web. E isso fez com que a gente, se não fosse com o capital do Silver Lake, a gente não teria como montar. E fora isso, cara, você tem um fundo junto com você, ele te dá ótimas ideias. Sim. E... mais cabeças pensantes. Exato. Né? E a gente sempre foi pensando no orgânico, crescimento orgânico. E uma hora o fundo olhou para a gente e falou assim, por que você precisa pensar em só crescimento orgânico? Por que a gente não pode comprar alguém? E aí entra o mercado que você falou, que era o mercado de comércio eletrônico. A gente não trabalhava com comércio eletrônico, a gente estava tentando desenvolver uma plataforma de comércio eletrônico. E em 2012, a gente comprou uma plataforma de comércio eletrônico, chamada Tray. Até então era só hospedagem, então? Era só hospedagem. A gente tinha hospedagem, eu lembro que o cliente falava assim, puta, eu preciso de boleto bancário. A gente colocava boleto bancário, mas a gente não tinha uma plataforma de comércio eletrônico. E em 2012, com a aquisição da Tray, aí mudou o patamar. A gente tinha uma bela de uma plataforma de e-commerce. E foi uma jogada importantíssima, porque se você pensar hoje em dia, a hospedagem de site virou alguma coisa completamente... sem valor, né? Sem valor não tem, virou commodity, a hospedagem de site. Enquanto a plataforma de comércio eletrônico virou uma coisa importantíssima. Sim, um super diferencial. A Tray fez com que a Local Web pudesse mudar de patamar. Hoje em dia, olhando, a gente naquela época a gente não tinha essa visão. Em 2002, foi em 2012, começamos a crescer. E, de novo, a gente falou assim, tá na hora de fazer um IPO. O mercado voltou a ter possibilidades de abertura de capital. E, para isso, a gente falou assim, para fazer um IPO, a gente tem que estar muito, muito bem organizados. Desde 2008, quando a gente começou a pensar em fazer IPO, a gente montou uma governança corporativa. Então, a gente começou a trazer pessoas do mercado para ajudar a gente. Então, montamos o nosso primeiro conselho. E eu acho legal, porque tem gente do conselho de 2008 que está com a gente até hoje. E as pessoas que não estão com a gente, você olha, os caras são gigantescos, cresceram muito também. A gente teve nosso primeiro conselheiro, foi o Martin Escobar, que hoje é presidente da GA nos Estados Unidos. O cara é uma cabeça incrível.
ajudou muito a gente na época. E a gente começou a pensar, falou assim, eu trabalhava na parte do marketing na época, eu falei assim, eu sou a melhor pessoa para estar na minha cadeira? É uma pergunta difícil que poucos empresários se fazem. Verdade. Eu sou o melhor cara de marketing para estar na minha posição? No Brasil tem muita gente boa. Eu cheguei à conclusão que eu não era a melhor pessoa de marketing para estar na minha posição. Se eu quero que a minha empresa cresça, eu tenho que saber colocar uma pessoa melhor que eu no lugar. E é um passo muito, eu passei por isso também. E é um passo muito difícil porque a gente tem que abrir mão de uma vaidade, né, do ego. E isso possibilita com que a gente alcance patamares muito maiores. Eu tenho a mesma situação na minha empresa hoje. É outro tipo de patamar de empresa, mas essa governança permitiu com que a gente crescesse. Hoje eu tenho, nas minhas áreas de atuação, eu tenho uma diretora de marketing, um gerente de marketing, uma diretora de produto muito melhor do que eu já fui um dia. Mas é difícil chegar a essa conclusão. É verdade. É o que você falou, você tem que pensar... Tem o apego, aquele nosso dia a dia. Exato. Né? Eu parei de ir na local web, cara. A gente passei 20 anos indo lá, não sei, de repente não estou mais lá. Tá, não estou mais lá, entre aspas, porque a gente montou um conselho, a gente está no conselho, a gente passa para dar todas as diretrizes da empresa, vem através do conselho, mas você não está tocando a empresa no dia a dia. E a gente fez isso com todo mundo da família. Então, todo mundo acabou abrindo mão da posição para contratar alguém que a gente achava melhor que a gente. Sim. Mas todo mundo dentro do conselho e dentro de vários comitês. O Gilberto continua no comitê de tecnologia. O Gilberto não vai largar nunca, é uma pessoa que entende muito de tecnologia. Então, ele está lá, não no dia a dia, mas está bem presente na tecnologia. O Ricardo hoje virou presidente do conselho e eu participo do conselho. Participo do comitê de marketing, alguma coisa a gente vai continuar fazendo. Mas foi uma situação difícil, mas hoje a gente olha e fala assim, graças a Deus que a gente fez isso, a gente tem pessoas incríveis trabalhando com a gente. Então, acho que foi um acerto muito grande. E quem que foi essa pessoa? Você acha que essa visão de trazer esse crescimento inorgânico, de entrar em outros setores de atuação, isso veio através do fundo ou foram vocês que... Quem abriu a cabeça da gente para ir para fazer aquisições foi o fundo. Tá. Então, acho que, de novo, é importante se aprender nessas horas. O cara está o dia inteiro fazendo isso. A gente está focado no nosso dia a dia. Então, vem alguém de fora mostrar outras possibilidades para a gente, é onde a gente aprende. E é importante falar agora essa humildade intelectual, né? Porque às vezes quando a gente é empreendedor, a gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente tem essa coisa e isso é muito legal que você falou, porque a gente tem que ver de quem está no mercado, quem vem de fora, às vezes tem uma outra visão do nosso negócio. Por isso até empresas menores, a própria Hope é menor que a Local Web e a gente tem um conselho, é um conselho consultivo. Importantíssimo. Porque se traz uma visão de fora, a gente tem conselheiros externos que eu acho que qualquer empresa, não importa o tamanho, tem que ter um conselho externo. É verdade. Porque de dentro você não consegue ver muita coisa que as pessoas de fora estão vendo. As pessoas que não estão no teu dia a dia, óbvio, são empresários, pessoas que já fizeram alguma coisa, têm visão diferente da tua e pode abrir tua cabeça. Então, eu acho que ter essas pessoas trabalhando com você é muito importante. Verdade. E daí, em 2021, a gente fez a abertura de capital. A empresa já estava profissionalizada. CEO estava incrível, o CEO que a gente tinha. O CFO na época que deu IPO, hoje ele virou nosso CEO. Ah, tá. Então, é legal ver essas pessoas crescendo também. Cara. Acho que, como empreendedor e como empresário, você vê pessoas crescendo, até pessoas que saíram da empresa e tiveram possibilidade de criar outras empresas e venderam também, acho que é tão legal, é tão satisfatório. Pessoas que trabalharam com você, aprenderam e saíram, montaram suas empresas e conseguiram ter sucesso, é delicioso. Dá muita realização para a gente. Exato. Né? As pessoas talvez essas pessoas nem saibam a realização que a gente tem de ver o sucesso delas. É verdade. Eu sinto a mesma coisa na Hope. Empresas muito longevas, a gente passa muita gente pela nossa empresa, né? E eu sempre falo que cada pessoa é um tijolinho, né? Sem dúvida. Que foi fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje. Todo mundo ajudou a gente a construir a empresa. Também vejo assim. E como foi para você esse movimento do IPO? Foi uma realização? Como você se sentiu? Eu acho engraçado. Tipo assim, quando a gente começou a Local Web, o único objetivo que a gente tinha como empresa era ganhar dinheiro para sobreviver.
Em 98, ninguém pensava IPO, vender, nada. A gente pensava aí, nossa, montei uma empresa, eu vou receber meu salário, meu prolabore, vou ganhar dinheiro, eu vou poder sair para jantar com meus amigos, não era casado ainda, então eu vou poder morar sozinho. Casar, você queria ter filho, quando eu casar, sim. eu vou poder ter uma grana, poder sustentar meus filhos. Era essa a ideia. Uhum. O IPO foi aquela cerejinha em cima do bolo que... pessoa física, eu estou falando, foi muito legal. Para a empresa, não tem nem o que falar, porque ela abriu possibilidades gigantescas de aquisição para a local web. Uhum. Então, a gente comprou mais de 20 empresas, que a gente vem fazendo a integração até hoje. Graças a Deus, muitas das empresas já estão completamente integradas e crescendo muito, o que fez com que a receita da local web crescesse muito do IPO para hoje. E você hoje, qual que é a atuação? Bom, você tá no conselho, você atua em comitês ainda? No comitê de marketing só. Comitê de marketing, que é a tua área de atuação É o que eu gosto de fazer. É original. engraçado, eu sou formado em publicidade e eu sempre tive sonho de ter uma agência de publicidade. E como eu comecei a trabalhar no local web desde cedo, nunca tive essa possibilidade. Há 8 anos atrás, eu já estava no conselho da local web. Eu tenho um amigo meu que trabalhava em agência, ele trabalhava com o Nizam. E eu falava, cara, sai daí, vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma agência. E há 8 anos atrás ele saiu da África e a gente montou uma agência de publicidade que está indo muito bem, graças a Deus, temos ótimos clientes. Hoje eu participo do conselho também. Então hoje eu estou participando de vários conselhos. Uhum. Mas no dia a dia mesmo assim, não. Eu estou no conselho da local web, estou no conselho da TechNSoul, que é a agência. A gente montou um fundo de venture capital que eu também participo do conselho. E por aí vai. Que tipo de empresa você investe nesse fundo de venture capital? É mais focado em todas as empresas brasileiras, com um pouco mais de veia de SaaS, Software as a Service, mas a gente acaba abrindo um pouco mais. Mas tem coisas boas vindo aí. Que legal. E a agência atende que tipo de cliente? A gente é uma agência 360, a gente atende o Banco C6. Ah, que legal. O nosso grande cliente é o Banco C6. A gente atende a B3, Bolsa de Valores do Brasil, de São Paulo, né? Vários amigos. O Calinho. Que mais a gente atende? A Escola de Inglês CNA. A gente perdeu agora uma conta grande que a gente tinha que era Mitsubishi, mas tem outras contas grandes chegando. E a gente está indo muito bem. Mas é gostoso. Para a pessoa que queria ter esse prazer, eu tenho o prazer de ter uma agência hoje. E é legal que os meus 2 sócios a vida inteira foram executivos, nunca foram empreendedores. Uhum. Então eu levo para eles o lado empreendedor do negócio. Sim. Então a gente acaba se juntando e se complementando muito bem. Eu entendo que essa tua parte de empreendedor está mais voltada ao marketing, esse teu lado publicitário. Mas para uma empresa crescer, ela precisa ter uma visão 360. E na parte de tecnologia, você que é a tua área de atuação, como que o empreendedor pode se desenvolver? Qual que é a importância da tecnologia para desenvolver os negócios? Hoje a gente tem a inteligência artificial que veio para ficar. E ninguém sabe o que vai acontecer ainda, né? Porque é muita novidade, mas já está claro que as empresas que não tiverem tecnologia como core... Não adianta falar assim, eu tenho uma empresa que faz calcinha. Tenho certeza que você tem muita tecnologia por trás disso. Muita inteligência artificial, inclusive. Inteligência artificial, tudo. Senão você vai ficar para trás. Então, você tem que ter tecnologia dentro do core da empresa. Não dá mais a tecnologia ser um bracinho que fica de lado. Quando eu precisar de tecnologia, não. A tecnologia tem que estar dentro 24 horas. É verdade. Não é uma área, né, que se terceiriza. Não dá mais. Tem que estar incorporada, tem que estar intrínseco aos negócios. E tem que estudar a inteligência artificial, porque a gente não sabe o que vai ser possível fazer com isso. É verdade. Eu acho que o que a gente sabe de inteligência artificial hoje é a pontinha do iceberg só. Tem muita coisa por trás. Você tem razão. Eu acho que é uma transformação equivalente ao surgimento da própria internet. Perfeito. Né? Eu acho que vem aí uma onda aí que quem não souber surfar vai ficar para trás. E vai ter que surfar. E tem muita gente que vai se fazer do mesmo jeito que você fez, né? Um negócio incrível. Quantos novos bilionários não vão surgir por causa da inteligência artificial? É verdade.
Isso é demais. E o que você acha que os empresários precisam fazer, então, para entrar nessa onda? Como é que a gente pode se aculturar nesse meio? Olha, o que não falta é material na internet. Tem muito material. É verdade. Hoje a gente tem internet, né? Hoje qualquer um. Você não precisa... O acesso é tão fácil hoje. Eu falo, a gente tem tanta informação, mas tanta informação que é difícil até você conseguir absorver toda essa informação. Mas, óbvio, você tem cursos maravilhosos, tem pessoas que você conhece que podem indicar. Todo mundo conhece alguém de tecnologia. Sim. Então, vai atrás dessas pessoas, converse com essas pessoas, porque você tem potencial de ter muitas coisas boas. Vai atrás de cursos de inteligência artificial, não deixa passar essa onda, porque sem passar essa onda, vai ficar para trás. É verdade. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Bom, uma família judia, uma família judaica, de empreendedores, família que trabalha junta, que foi se desenvolvendo numa área tão assim nova, né, como de tecnologia. Como que esses valores judaicos você acha que interferiram na formação da Local Web e na tua vida mesmo como empresário? Boa pergunta. São vários. Primeiro que é isso que meu pai me ensinou, que é essa parte de família em primeiro lugar. Eu acho que você aprende a respeitar o próximo. Eu acho que numa empresa você tem o CEO, você tem os cargos, mas o respeito entre o cara de cima e o cara de baixo é exatamente o mesmo. Ninguém é melhor que ninguém. Uhum. Cada um, e você depende do cara de baixo para fazer as suas coisas também. Então, uma coisa que a gente aprende na comunidade é respeito, ética, tolerância. Então, são coisas que eu levo muito para a empresa. Para a empresa e para a vida pessoal. E para a vida, né? Um gesto muito lindo dos teus pais, né? De absorverem esses órfãos. Nossa, isso é engraçado. Essa é uma coisa que não dá para esquecer. Eu tinha 11 anos na época e eu lembro exatamente o dia que meu tio faleceu. Meu pai chegou no meu quarto às 5 da manhã, contando que o tio Eduardo faleceu. A primeira pergunta que eu e minha irmã fizemos foi: eles vêm morar com a gente? Foi a primeira pergunta que a gente fez. E meu pai nunca vai esquecer disso. Sim. E eu falo, cara, tá escrito lá, se o Gilberto não tivesse vindo morar com a gente, não teria Local Web. É verdade. Nem pra gente, nem pra ele. Então, Deus está escrevendo todo momento as coisas, cara. Não é à toa. Tem dificuldades, tem coisas ruins que vêm pro bem, tem males que vêm pro bem. E é isso, cara. Acho que, sem dúvida, essa coisa que meu pai fez de trazer eles para dentro, Deus recompensou ele sem dúvida nenhuma. É sempre assim. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é que a gente tem que se preocupar. Quando a gente acha que a gente já tem o suficiente para a gente, ou mesmo sempre a gente vai ter algo para doar, né? Mas a gente tem sempre como começar de dentro para fora, sempre com a nossa família, depois abrir um pouco para a nossa comunidade mais próxima e aí vai expandindo Sem até dúvida. chegar na comunidade maior. Isso eu aprendi com meu pai e depois eu descobri que é um valor judaico. É a tzedakah, né? É a tzedakah, né? O jeito da gente devolver para a sociedade o que é justo, né? O que é o justo. E quanto mais a gente constrói, mais a gente tem condições de devolver para a sociedade. Engraçado que não é só condições, você tem mais vontade. E mais vontade, porque é muito recompensador, né? É um prazer tão grande você poder ajudar os próximos, passar uma tzedakah para uma empresa, para uma comunidade E depois volta para você. Mas é isso. Quando as pessoas falam tudo que você dá, volta, mas volta mesmo. Volta. Sem dúvida nenhuma. E todos esses valores que você falou, da ética, do respeito, da tolerância, porque as pessoas vão errar. Hoje o mundo não tem tolerância, né? Está muito intolerante. O mundo está muito tolerante hoje. É verdade. E tudo isso a gente tem... E é uma grande família, né? A comunidade judaica é uma família pequena. Somos muito poucos judeus no mundo, né? São 15 milhões de pessoas. Mas aí eu volto de novo para o nosso papo da marcha. Todas as histórias que a gente ouviu, a gente sente como se fosse parte de cada história que a gente ouviu. Como se fosse a nossa família. Por isso que cada história que eu ouvi, eu me emocionei. É como se fosse parte da minha família lá dentro. É verdade. Essa é real. Eu ouvi
eu fui recentemente visitar o Museu do Holocausto, em Curitiba. O único museu do Holocausto do Brasil e um dos únicos do mundo. Parece que só tem 15 ou 16 museus do Holocausto no mundo. E um deles fica no Brasil, em Curitiba. E eu fui visitar e o Carlos, que é o diretor do museu, me falou uma coisa que, assim, me marcou. E é a pura verdade. Você vai se identificar também. O Holocausto não foi uma história de milhões de vidas perdidas. Foram milhões de vidas perdidas, milhões de histórias de vidas perdidas, né? De histórias individuais de vidas perdidas. Você falou do Memorial do Holocausto de Curitiba, a gente do museu. Museu, aqui temos o memorial. E a gente tem o Memorial do Holocausto aqui em São Paulo. Conta desse projeto que eu ia chegar lá. Que também é incrível. É um memorial. Eles reproduziram no lugar parte de um campo de concentração. Então, é um lugar onde você consegue ir e ver na tua frente partes do que aconteceu durante o Holocausto. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o Memorial do Holocausto. Sim, um trabalho incrível. E um trabalho incrível também de registrar histórias de brasileiros, de pessoas, de sobreviventes que vieram parar no Brasil, fizeram suas vidas, criaram suas famílias, contribuíram para a nossa sociedade, criaram grandes empresas e que dão seus depoimentos. E agora você, com um projeto lindo que você criou na marcha, né, na nossa viagem. Acho que a gente criou, né? Acho que saiu da cabeça de todo mundo junto. A gente estava na marcha, nessa viagem, e ouvindo essas histórias, eu comecei a refletir e falei, nossa, são histórias tão incríveis que eu, conhecendo as pessoas que estão aqui, e eu nunca ouvi essa história, talvez daqui a pouco essas histórias não vão existir mais. Então, a gente tem que ter um lugar onde a gente possa gravar esses depoimentos para que nossos netos, bisnetos e todas as futuras gerações, não só da comunidade judaica, de todo mundo, tem que conhecer as histórias. Então, disso surgiu o projeto Vozes para Sempre, que a ideia é pegar todos esses depoimentos e colocar num único lugar onde as pessoas possam pesquisar. A gente tem fora do Brasil o projeto Shoah, que foi feito, que ele gravou sobreviventes, né? Sobreviventes do Holocausto, dando seus depoimentos. Mas hoje a gente tem muito poucos sobreviventes. É do Spielberg? Esse que é o do Spielberg. Esse é do Spielberg, exatamente. Hoje a gente tem muito poucos sobreviventes e muitas histórias não foram gravadas. Então a ideia é pegar essas histórias que não foram gravadas através de filhos ou netos desses sobreviventes e colocar nesse site, que é vozesparasempre.com.br, e que para todo mundo poder acessar e ouvir as histórias. Porque cada vez mais essa geração está morrendo e cada vez mais as histórias... É que nem um telefone sem fio, né? As histórias vão se perdendo, a profundidade dessas histórias vão se perdendo. Então, é muito importante você que é filho ou neto de sobrevivente, que conheceu de perto o sobrevivente. Lógico que a emoção de contar cada uma dessas histórias nunca vai ser a mesma, né? O nível de detalhamento nunca vai ser o mesmo. O problema é exatamente mas é maior esse, do que o do bisneto. O problema é exatamente esse, porque quando meu avô contou a história dele para o meu pai, é uma coisa importante ressaltar só, as pessoas que passaram pelo Holocausto tinham muita dificuldade de contar as histórias. Muitos era difícil para eles contar as histórias. Então, quando meu avô contou a história para meu pai, ele já tirou muitos detalhes que ele não teve coragem de contar. Isso quer dizer, então já falta muita coisa. Meu pai contando para mim, já vem com menos detalhes. Eu contando para os meus netos, vai vir com menos ainda, e aí acabou as histórias, não tem mais histórias. Então, ou a gente vai começar a gravar esses depoimentos agora, ou isso vai se perder. É verdade. Conta a história dos teus avós. Meus avós passaram... Meu avô é polonês, de Varsóvia. Meu avô ele era espião espião russo. Ele trabalhava numa fábrica de armas, onde ele tinha que fazer com que as agulhas das armas falhassem. Então, ele quebrava as agulhas e colocava na arma para a arma não funcionar. É isso que meu avô fazia. Ele foi pego. Ele fugiu com um outro amigo. E, encurtando um pouco, ele foi para os campos. E ele foi encontrado por uma enfermeira russa, gemendo de dor, numa pilha de corpos mortos.
Nossa. E essa enfermeira tirou ele de lá e salvou a vida do meu avô. Então, eu falo, nesse caos ainda tinha gente boa. Olha. E tem uma história legal da minha avó também. A minha avó, ela, durante a guerra, ela se escondeu na casa de uma amiga. Ela ficava igual a Anne Frank. Ela ficou no sótão da casa de uma amiga dela, que não era judia. E quando ela precisava sair da casa, a amiga dela emprestava o documento dela para ela poder passear pela cidade. olha. Acabou a guerra, elas continuaram amigas. A minha avó veio morar no Brasil, continuou se falando. No aniversário de 80 anos da minha avó, a gente trouxe essa amiga para o Brasil. Ai, que arrepiado. Não, tô arrepiada. Que demais! Então, Olha como tem gente boa no mundo. Bom, aqui no Brasil, a Araci... tem vários... tem muita história boa. No próprio Memorial do Holocausto, a gente conta a história, né, de vários brasileiros que ajudaram judeus a fugirem dessa loucura. A própria Araci que você estava falando, ela ajudou muitos brasileiros a conseguir... Muitos fugitivos a conseguir o visto brasileiro. O visto brasileiro, é. Na época... que a minha avó imigrou, minha avó era alemã, apesar de ter essa cara super separadinha, né, árabe, mas eu tinha uma avó alemã que, na época que ela fugiu em 39, talvez semanas antes de ser deportada para um campo de concentração, conseguiu um visto para a Bolívia, porque na época não foi para a Itália primeiro. O Brasil não estava aceitando. O Brasil não aceitava, era a época de Getúlio Vargas, que não aceitava judeus. Então, minha mãe nasceu na Bolívia, filha de uma mãe alemã e de um avô... o meu avô era sírio. Então, essa mistura maluca aí, mas para as pessoas verem como existia gente boa, né? Como essa amiga da tua avó, que você só existe por causa dela. Exato. E como existe pessoas que contribuíram com Mas é engraçado, quando ela veio aqui, hoje eu falo assim, como é que eu tive do lado dessa pessoa que salvou minha avó? E na época eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência de perguntar para ela. Hoje ia ser tão diferente se eu encontrasse essa senhora. Graças a Deus, infelizmente, hoje em dia ela não está mais aqui, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer. Mas ia ser muito diferente hoje em dia. Eu ia enchê-la de perguntas. Que você conheceu ela? Faz quanto tempo, mais ou menos? Deve fazer uns 10 anos já. Quer dizer, ainda tinha celular com internet para você gravar ela? A gente tem foto. Não fizemos nada. Não fizemos nada. Que pena. Não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Sim. Não, essa viagem foi muito transformadora para a gente, né? Mas, como você falou, é uma viagem que todo mundo deve fazer uma vez na vida. Eu conheço tem uma pessoa que trabalha comigo, que não é judia, que teve recentemente. Ela viu que eu fiz essa viagem, ela achou realmente muito importante e ela teve na Polônia, foi para a Polônia para visitar os campos. Mas o teu papel é fundamental nisso. Acho que o trabalho que você vem fazendo como influenciadora é fundamental. E isso é muito recente, sabe? Agora é de 2 anos para cá, por causa da volta do antissemitismo, que eu nunca imaginei que aconteceria. Dos males que vem para o bem, né? É isso, você soube sair muito bem nessa situação. Sim, acho que é importante, né? A gente tem que ter vozes. É isso, Nós a gente tem vozes para sempre. Sim. E, bom, você é casado, conta um pouco da tua vida pessoal com a Arlete, que a avó dela, Arlete, era melhor amiga do meu pai, adoravam contar piadas sujas em árabe. A avó da minha esposa realmente era uma figura. E é uma família toda muito querida, meus vizinhos, teus sogros. E você é casado há quanto tempo? Conta dos teus filhos, como é que você está encaminhando eles? Você vê eles nesse mundo do empreendedorismo, da tecnologia? O que você... Estou casado há 22 anos, tenho 4 filhos. 2 meninas de 18, gêmeas, um menino de 13 e um de 10. Uma vai para o teu caminho, ela vai fazer moda, a outra publicidade. Manda ela vir estagiar comigo. Com certeza. E os meus 2 pequenos ainda são muito pequenos, mas eu vejo uma veia muito artística no meu filho e meus filhos. Artística ou criativa, acho que dos 4 vem coisas boas. Eu acho que tiveram uma educação boa. Acho que todo esse legado que nossos pais trazem, a gente continua passando para frente, que é a importância da família, uma coisa que eu tento levar muito para eles isso, que são os irmãos dele que vão estar sempre junto com eles quando eles precisarem. Uhum.
Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para passar para os filhos. Você sempre quis ter uma família numerosa, 4 filhos? Eu era em 3, virei em 5. Então, para mim, uma família grande é a coisa mais normal do mundo. Sim. A Arlete também. A Arlete também, ela tem mais 3 irmãos. Então, a família dela também são 4. Então, acho que foi automático, os 4 filhos. Verdade. E família grande é gostoso. É gostoso, né? E me conta uma coisa. Toda essa parte judaica, assim, de legado. A gente tem esses valores, esse legado, né, para transmitir para as próximas gerações. E toda essa história de empreendedorismo, tua história, assim, você acha que inspira os teus filhos a quererem também contribuir desse jeito para a sociedade? Eu não tenho dúvida. Eu acho que filho, olha o que pai faz. A gente é exemplo, né? A gente é exemplo deles. Pro bem ou pro mal. É isso. Graças a Deus, eu acho que eu me vejo pro lado positivo. Com certeza. Mas, sem dúvida, a gente é exemplo. Eu acho que isso se aprende em casa. Eu acho que essa veia empreendedora, eles veem o que os pais fazem, é automático que vai dar... A gente nunca vai saber se as pessoas vão dar certo ou não no que fazem. Às vezes ela pode escolher uma carreira que ela não gosta, ela pode... Assim, a gente tem idade... Nossos filhos têm idade. Até hoje, acho que eu tenho 52 anos. Eu tenho idade para mudar de carreira facilmente hoje. Acho que 52 anos super hoje... jovem, imagina. É jovem. É. Meus filhos não vão concordar comigo. Mas é jovem. Então, acho que sempre é tempo de mudar. Sim. Você pode fazer uma faculdade, começar uma carreira, não gostou? Faz outra, muda, vai se reinventando. Verdade. Eu tenho vontade de fazer medicina, você acredita? Não, medicina já é demais. Não para ser médica, para atender os outros, mas para aprender, para aplicar para mim mesma, sabe? Eu sou muito ligada nessa questão de longevidade. Eu acho que cada vez mais a gente está envelhecendo, a gente está... O número de centenários está aumentando cada vez mais. E vai aumentar. E a gente quer chegar lá com qualidade de vida, né? Então, eu tenho essa preocupação. Ginástica é importante para isso. O pessoal fala que musculação é importante para uma coisa, para você poder levantar e sentar. É verdade, para não depender de alguém para fazer coisas básicas, né? Essa coisa mais básica, por isso que musculação é importante. Você tem o fortalecimento para você conseguir, até os 90, 100 anos, você conseguir sentar e levantar. Porque hoje em dia são poucas pessoas que têm essa idade. Não é? E agora, você é uma pessoa super reservada. Mal tem Instagram aberto, né? Acho que nem tem Instagram aberto. Não tem aberto, é fechado. E tem uma empresa tão impressionante. Para mim é um privilégio ter você aqui contando essa história maravilhosa que muito pouca gente tem acesso. Então, olha, sintam-se privilegiados de ter o Gora aqui eu vou dizer, expondo. Eu pareço expansivo, falo bem, mas eu morro de vergonha. Morre nada de vergonha. Eu falei para a Sandra, do dia que ela me chamou para fazer isso, até hoje, acho que todo dia eu pensei em ligar para ela para cancelar a entrevista. Imagina. Mas no final é sempre gostoso. É uma delícia. E você fala super bem, contou essa história que inspira. E cada vez que eu te ouço contar essa história, eu me inspiro, me dá várias ideias para aplicar no meu próprio negócio. Então, imagina quantas pessoas não vão sair inspiradas. Isso é a coisa que mais me inspira a continuar fazendo. Não é? É isso. E o universo devolve, viu? Obrigado, Sandra. Foi uma delícia. Mas antes, eu quero que você se exponha um pouquinho mais, porque a gente está aqui num papo íntimo, na intimidade da minha casa, e você já é de casa. Mas eu quero que você conte uma intimidade. Quem é o Cláudio Gora na intimidade? Nossa! Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, então você não vai fugir dela, ainda mais você, que é uma pessoa mais reservada. Bom, o Cláudio Gora é uma pessoa tímida. Não é nada, que não parece ser agora. tímido. Eu te conheço desde criança, você não pode É engraçado, para quem eu falo que eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Mas eu tenho eu tenho uma trava. Inclusive, eu lembro quando eu tinha meus 18, 19 anos, umas amigas minhas falaram assim, você tem cara... A gente sempre achou que você era arrogante, metido a besta. Mas eu falei, não sou, eu sou tímido, só isso. Não converso com você porque, sei lá, eu sou tímido. Talvez com quem você não conhece. Com quem eu conheço, beleza, é mais fácil. Mas sou muito família. Eu curto ficar em casa com meus filhos, pra praia, relax. Não sou aquele cara baladeiro, não gosto. Para mim, amigos e família é a coisa mais importante. Eu sei que é. E viajar. E viajar. A gente ganha dinheiro para isso. É, né? Isso é o jeito de a gente gastar dinheiro e voltar mais rico, né? Exato. Você volta sempre com coisas boas. É isso aí. Agora, muito obrigada. Foi realmente muito, muito inspirador. Eu tenho certeza que
tudo que você falou aqui, com certeza, vai virar uma chavinha aí na história de alguém. Você vai transformar muitas vidas, de dar ideia mesmo, de mostrar que é possível chegar lá. É muito legal, a gente se conhece desde muito novinhos, assim, a gente não sabe onde a gente vai parar. E é muito legal ver alguém que você conhece e que se fez de um jeito assim tão brilhante na vida, e é um motivo de orgulho não só para a gente que se conhece desde tão novos, mas também para toda a nossa comunidade e para o Brasil, assim. Todo brasileiro sente mais orgulho de ser brasileiro porque temos uma empresa como a Local Web fundada por você. Obrigado. Primeiro, foi um prazer esse papo íntimo com você. Se eu pude, ao menos, impactar alguém, ajudar alguém, já valeu a pena. Mas, realmente, é um prazer estar aqui com você. E não dou para qualquer uma entrevista, porque realmente eu estou reservado e não gosto. Mas foi um papo super gostoso e descontraído. Por isso é mais valioso ainda, porque você tem essa tua trava, então, para mim, vale mais ainda. Então. Foi muito gostoso. Para mim e para os nossos ouvintes. Obrigado, Sandra. Obrigada, Gora. E se você gostou, não deixa de deixar um comentário para o Gora aqui, porque eu tenho certeza que vai estimular ele a falar mais, a contar essa história maravilhosa para inspirar mais pessoas ainda. Ativa o sininho do podcast, se inscreve no canal, porque aí a gente ganha relevância e essa mensagem chega para mais pessoas. E até o próximo Papo Íntimo.